muito interessante você falar isso e ter, por exemplo, esse X todo mês, porque eu já vi muita gente comentando, nossa, olha lá o pastor, ó, de carro novo. Como assim? Tem um carro até melhor do que o meu, eu me mato de trabalhar. Ué, mas o pastor trabalha também. E ele não pode trocar de casa, se planejar, igual você falou, tem um X e se planejar para trocar. É igual o político, por exemplo. Vamos voltando um pouquinho. Às vezes a pessoa olha, o político está sentado, inclusive aconteceu comigo esses tempos atrás. Não vou citar nomes, né? Mas encontramos um político lá, sentado, um amigo meu cutucou, falou, ah lá, bebendo com meu dinheiro, ó, com meus impostos. O cara trabalha, o cara não pode. Então... Primeiro, vai que o cara tá trabalhando naquele momento, naquele local. Segundo, ele não pode, bem isso. Mas você vê, porque extra, é bom desmistificar igual o pastor, porque tem os profissionais bons e os ruins. Então, às vezes... Porque tem muito escândalo de pastor que foi preso e tal. Então, às vezes, todo mundo já olha com esse olhar crítico. Tipo, coloca todo mundo no mesmo saco. E não é a verdade, né? Ó, por exemplo, assim que eu saí do seminário e assumi uma igreja, eu era pastor auxiliar, trabalhando com jovens numa igreja lá no Jardim Alvorada. Na igreja presbiteriana do Jardim Alvorada. E aí eu fui cortar cabelo, cara. Um sujeito que eu não conhecia. Primeira vez minha lá cortando cabelo. E aí, você sabe, né? Você senta na cadeira do cabeleireiro... É aquela resenha. Aí papapá, pipipi, conversa vai. E eu com medo aqui. Ele já fez a pergunta que eu não queria. Ah, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Cara, na hora eu senti vergonha de dizer eu sou pastor. É mesmo? Você vê por causa dessa... Eu já pensei, vai me pegar e vai me pôr na mesma prateleira que todos aqueles outros charlatães. É o que a gente... Imagina o cara fala... E você falou de si, agora eu vou falar de mim. Imagina o cara chega pra você... e fala que é político. O que você pensa? Ou você tem que chegar para alguém e dizer que é político. E aconteceu comigo. Um grupo de amigos chegou para mim. Filho de peixe é o quê? Ah, peixinho, né? É, lógico. E filho de professor é o quê? Aí a gente já veio depois daquela, a gente já começa a emendar. É professorzinho. E filho de doutorzinho. E filho de político. Aí eu já soltei. É ladrão. Aí todo mundo virou para um dos amigos. Ah lá, tá vendo? E aí eu percebi a bobagem que eu tinha feito. Né? Eu tinha caído, mordi a isca certinho. Mas fica no inconsciente popular até, porque e aí, no é até automático. Popular, o político é ladrão, o corintiano é bandido, o São Paulino é homossexual, o padre é pedófilo e o pastor pede dinheiro para si. E o policial é violento, truculento e desonesto. Você vê? No inconsciente popular, eu não sei o que falam de apresentador de podcast, mas de todos os restos... Tomara que não falem nada, né? Às vezes não, ainda não. Ainda passar uns 20 anos. Ainda vai ter um momento que vão começar a taxar de alguma forma, né? Mas no fim das contas, cara, existe um imaginário popular. E a gente dificilmente vai conseguir mudar. Eu estava, inclusive, na Copel, ainda trabalhava na Copel, e tinha um amigo muito chegado, Sérgio, ateu, trabalhava na mesa do lado minha, muito gente boa, um cabeludão, gente boa. E aí, certa vez, um cara chegou pra ele e falou, troca essa nota de 20 aqui pra mim. E ele pegou 4 de 5 e foi entregar pro cara. E eu já quis soltar piada, né? Eu não aguento não soltar piada. Eu fazendo seminário, estudando faculdade de teologia, e o Sérgio sabia, trabalhando na Copel só pra pagar as contas ali enquanto não terminava o seminário. E virei pro cara falando, tem um monte de figurinha repetida aí, cara, dá uma pra mim. Claro, a piada tem que brincadeira. Vir, né? O Sérgio olhou pra mim e falou, nem virou pastor e já aprendeu a pedir dinheiro? Olha só. Caramba! Aí eu olhei e falei, então é assim que funciona a cabeça do ser humano brasileiro. Já vê você dessa forma, né? Alguns anos depois, o cara sentado na cadeira de cabeleireiro, de barbeiro, o cara me pergunta, o que você faz? Eu fiquei com vergonha de falar que sou pastor por causa disso, da estigma. É igual aquela piada da escola, que a criança tá na escola. O que seu pai faz? Ah, ele é ladrão. A professora chega, mas seu pai é ladrão? Não, eu fiquei com vergonha de falar que ele é político. Você vê que ponto que chega, né? Não, meu pai tá preso, ele é ladrão. Não faz nada, não. Nossa, tá preso. Mas é bom pra quem tá em casa entender, então, um pouco, né? E no fim das contas tem outro estigma. Que o pessoal pergunta pra mim, mas além de ser pastor, você não faz nada? Você é só pastor? Você não faz mais nada? Nossa. Né? Então tem o conceito de que pastor não faz nada. Pastor prega no domingo à noite, prega no domingo de manhã e só. E qual que é a rotina? Vamos entrar um pouco nessa rotina. O que faz durante a semana? Não existe uma rotina. Não existe. Sempre tem um... Existe uma leve rotina. Né? Então, por exemplo, eu sou responsável pela minha família. Então eu gasto tempo com a minha família. Você, ou a maioria das pessoas, sai de manhãzinha de casa, trabalha de manhã, trabalha de tarde, dá 6 horas, volta para casa. Aí, se você é religioso, você volta para casa, janta, toma um banho e vai para
igreja. Quem que tá na igreja? É o pastor. O pastor. Peraí, mas você já parou de trabalhar. E o pastor não, né? Eu fui empresário, trabalhei muito de fim de semana. Eu via que o povo não via isso. Por exemplo, mas você não trabalha? Tô trabalhando de domingo aqui, ó. Exatamente. Você trabalhava na folga do povo, não Na segunda eu tava de folga. A minha segunda-feira é minha folga também. Aí, ó. Então, eu também trabalho no horário que o pessoal não trabalha. Porque, por exemplo, você chega pra mim lá como membro da minha igreja e dá uma ligada e fala, pastor, ó, o bicho tá pegando aqui em casa, as coisas não estão boas. Vem cá. Preciso de ajuda. Aliás, eu nem falei em off, nem sei se falei aqui na câmera, mas como formação, eu fiz teologia primeiro, na Faculdade Teológica Sul-Americana, e terminei recentemente, há 2 anos atrás, no Mackenzie, o mestrado em aconselhamento bíblico. Que legal. Que é para dar esse suporte isso. aí. A gente chama isso de cura da alma. A gente gosta de resumir como cura da alma, porque é uma expressão que vale tanto para o conselheiro bíblico, quanto para o psicólogo, quanto para o psiquiatra, por exemplo. O psiquiatra é um pouco mais de uma forma medicamentosa, trata mais males orgânicos. Mas o psicólogo e o conselheiro bíblico, eles fazem a mesma coisa por caminhos diferentes. Então, você chega no psicólogo e você fala assim, eu tô brigando com a minha mulher. Aí ele vai perguntar pro Freud, pro Piaget, pro Vygotsky, o que esses caras têm para te ensinar para corrigir e fazer com que resolva-se esse impasse entre você e tua esposa. Comigo é mais ou menos a mesma coisa, como conselheiro bíblico. A diferença é que, em vez de perguntar para Freud, Piaget e Vygotsky, minha avó era escritora na área de psicologia, então eu conheço essas falas. Minha mãe é psicóloga também, meu irmão também. Minha mãe também estudou psicologia, mas ela, como pedagoga, ela estudou algumas coisas da psicologia. Nós éramos as cobaias, inclusive, na área da psicologia. Eu vou ver se Piaget estava certo. Peraí. Faz um teste. Nós éramos as cobaias. Então, eu acabei aprendendo e li muita coisa de psicologia. Tive disciplinas de psicologia enquanto estudava educação física. Mas, em vez de perguntar para esses caras, eu pergunto para Abraão, pergunto para Moisés, pergunto para Davi, essa é a diferença. O Novo Testamento, o Antigo Testamento. E aí eu chego em uma resposta, assim como o psicólogo chega numa resposta através do conselho daqueles grandes, eu chego numa resposta através dos conselhos bíblicos. Então, você me liga, você fala, pastor, o bicho tá pegando lá em casa, estou separando da minha mulher. Não, cara, eu vou lá. Calma. Que horário que você pode? Posso 4 horas da tarde, na terça-feira. Quem é que pode 4 horas da tarde na terça-feira? Pessoa ou tá desempregado, ou tem um horário de trabalho. Tem um horário, trabalha à noite. Ou tem um horário flexível. Ou é um aposentado. Desempregado, vamos colocar todos, não vou usar a expressão, vamos colocar não empregado. Não com carteira assinada, não CLT. Não empregado. O não empregado pode ser um jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho, pode ser um cara desempregado. Eu estou procurando emprego. Pode ser um aposentado, pode ser uma dona de casa que o marido sustenta a casa e ela trabalha exclusivamente no lar. Pode ser um monte de circunstâncias. Esses caras eu consigo atender. Tem gente assim na minha igreja. Eu faço visitas durante o dia na casa desse povo. Eu converso com esse povo, eu atendo, eu presto atendimento. Tem um gabinete pastoral, tem gente que vem no meu gabinete. Às vezes eu vou na casa das pessoas. Mas a maioria, cara, vai falar para mim, pastor, você só pode ir lá em casa, você só me pega depois do horário comercial. Então, a semana com 7 dias, para mim, tá ótima. Mas ela tinha que ter 7 dias e 16 noites, né, cara? Para poder atender essa demanda toda. Aí a minha esposa vai dormir, eu não tô em casa ainda. Isso é muito comum. Muito comum. Ontem, eu cheguei em casa, já devia ser umas 10h40. Minha esposa já estava dormindo. Meus filhos estavam indo para a cama, mas minha esposa já estava dormindo. Então, é muito comum eu chegar em casa depois de 10, depois de 11. E aí, por causa disso, eu tirei o período da manhã e eu tenho que ser pai dos meus filhos e esposo da minha esposa. Eu tenho que consertar o chuveiro, eu tenho que botar o lixo para fora, eu tenho que dar educação para os meus filhos, que sou eu. Nós dois juntos, mas segunda e terça são os meus dias de gastar as manhãs com a educação dos meus filhos. E aí, por causa disso, segunda, terça e sexta são os meus dias. E aí, por causa disso, a rotina acaba quando chega no meio-dia. Porque até meio-dia eu sei que os horários são meus e da minha família. Depois frente, o que aparecer. Fica aqui até meu relato, né? Porque nós tentamos marcar já faz um tempo. Eu lembro que você até me mandou uma mensagem, nossa, tá corrido e tal. Então fica aí pro povo ver que pastor é ocupado, né? E no fim das contas eu tenho uma empresa para administrar. Que queira ou não queira. É só uma igreja. Não é uma empresa. É uma empresa. Na hora de pagar contas, na hora de entrar em contato com a Receita Federal, na hora de levar dados para o contador, na hora de receber correspondências e enviar correspondências. É uma empresa. E pior,
é uma empresa que não lida com produtos. Uhum. Não é uma empresa que fabrica Físico. copos ou microfones. É uma empresa que lida com gente. E se tem um negócio que dá trabalho, é lidar com gente. Então, eu tenho uma empresa para administrar, eu tenho eventos para fazer acontecer. Cada culto é um evento envolvendo pessoas.